Graça e paz, irmãos, amada Igreja Batista de Leade, meus amigos queridos também que têm acompanhado aí essas mensagens, esses sermões positivos, né? Eu quero dizer aos irmãos que estou com muita saudade dos irmãos, estou com saudade da nossa congregação, da nossa comunhão, de abraçar os irmãos, de falar com os irmãos, de louvar junto com os irmãos. Então, muita saudade dos irmãos e tenho orado a Deus para que esse momento passe logo e a gente possa logo estar congregando, certo? E eu quero saber como é que os irmãos estão, como é que os irmãos estão. Então, quando essa mensagem ela for publicada aí no grupo, se você estiver ouvindo, coloca aí pra gente saber como é que o irmão está, como é que o irmão tá se sentindo e se virando nesse momento de quarentena, né? Espero também que os irmãos estejam tomando todas as medidas de precaução que estão sendo dadas pelos órgãos públicos, pela imprensa aí na televisão, telejornais e até pelos próprios meios, né, de internet aí, o nosso WhatsApp, Instagram, Facebook. Espero, creio em Deus que os irmãos estão se guardando e que logo, em nome de Jesus, nós vamos poder estar juntos novamente, certo? Hoje nós vamos continuar, meus irmãos, a exposição, né, em Colossenses, seu capítulo de número 1. Da última vez nós falamos do 9, nós lemos do 9 ao 12, não da penúltima vez. E da última vez nós trabalhamos do 13 ao 19, foi ao 20. Hoje nós vamos trabalhar do 21 ao 23, certo? E eu quero te convidar, irmãos, a parar, a pegar a sua Bíblia junto comigo e estar acompanhando o texto, certo? Acompanhe o texto aí da sua casa. Dê uma parada, né? Acalme o seu coração. Esse é o nosso momento de reflexão, de mensagem. Esse sim é o nosso momento de culto. Então, eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo, certo? Colossenses 1, capítulo 1, versículo a partir do 21, diz assim. Colossenses 1, 21. E a vós outros também que, outrora, eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Essa é a palavra do Senhor, e que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, nos traga compreensão do texto sagrado, certo? Irmãos, da última vez nós falamos dessa grande obra da redenção, né, do nosso santo Deus, através do seu Filho amado Jesus e da grandeza de Cristo Jesus. Chegamos à compreensão de que Jesus é Deus. Chegamos à compreensão de que Jesus é o primeiro, ele é o primogênito, ele é o primeiro, ele tem a primazia em todas as coisas, em todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja, ele é o primeiro entre os mortos, né? O primeiro a ressurgir dentre os mortos. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Nós nele, nós somos co-herdeiros. Ele é o rei deste reino de Deus. E hoje, irmãos, nós vamos falar da continuidade ao texto e trabalhar a questão ainda um pouco dessa reconciliação. Nós falamos da última vez que ele nos libertou do império das trevas. Vamos falar hoje como a Bíblia apresenta o homem sem Deus. Como Deus fez essa obra de reconciliação em Jesus. Nós sabemos que Deus fez e fez em Jesus, mas como Deus fez essa obra de reconciliação. E depois nós temos aí uma reflexão sobre a perseverança dos santos.
Né? Você tem certeza da sua salvação? Nós vamos falar disso também, certo? Então no versículo 21, o apóstolo Paulo disse: e vós? Vós quem? Os colossenses, a igreja que está ali situada em Colossos, na cidade de Colossos. Vós irmãos colossenses, outros também que outrora é essa? É antes de terem crido em Cristo Jesus, antes de terem sido aceitos por Cristo Jesus, antes que o Espírito Santo abrisse os seus olhos, né? Outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Nós falamos na semana passada sobre a grande obra da redenção, e aí quem sabe você pode se perguntar, mas por que essa grande obra? Nós falamos um pouco sobre o pecado, que o pecado nós estávamos escravos debaixo, do jugo do pecado de Satanás do mundo. Citamos Efésios capítulo de número 2, versículo 1, versículo 2. Mas agora Paulo nos informa quem nós éramos. Quem nós éramos. Então por quê? Por que essa grande obra de redenção? Por que nós somos alvo dessa obra de redenção também? E aqui está, no versículo 21, está escrito quem nós éramos. Nós éramos estranhos, e a ideia de estranho aqui é separados, alienados, distantes de Deus. Nós éramos estranhos a Deus. Deus era estranho para nós. Deus era estranho para nós. Nós éramos estranhos. E inimigos no entendimento. Nós éramos inimigos de Deus. Irmãos, essa é a verdade que o homem natural ele não compreende, ele não enxerga. Isso é algo que só o Evangelho nos traz. Essa é uma realidade que só o Evangelho nos traz. Eu quero te convidar a ler comigo. Abre a sua Bíblia aí em Romanos, capítulo de número 5. Romanos 5. Veja bem essa declaração, essa outra declaração do apóstolo Paulo. Romanos 5,10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, segundo a Bíblia, o homem sem Deus, o homem sem Cristo Jesus, ele é inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Por quê? Porque nós fazíamos tudo que não agrada a Deus. Nós transgredíamos a lei, fazíamos tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, tudo aquilo que Deus diz e quer que nós venhamos a fazer, nós fazíamos e não nos preocupávamos com isso, nós estávamos super bem com isso. Então o apóstolo Paulo diz, nós éramos estranhos, vocês eram estranhos a Deus. Nós não estávamos nem aí para Deus. Nós não nos preocupávamos com Deus. Até as coisas boas, Felipe, e as coisas boas que nós fazemos, até essas coisas boas, elas não têm o sentimento, a finalidade correta. Qual é a finalidade, qual é o sentimento correto que nós devemos ter em tudo que nós fazemos? A palavra de Deus diz, tudo, fazei tudo, quer comamos, quer bebamos, fazemos tudo para a glória de Deus. E isso nós não tínhamos, pelo contrário. Nós éramos sujos e manchados pelo pecado. O pecado fazia separação entre o homem e Deus, entre nós e Deus. Ainda faz entre o homem e Deus, mas entre nós e Deus. Nós éramos alheios a Deus, apartados de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz que inimigos no entendimento e pelas vossas obras malignas. Ou seja, as nossas más obras. As nossas obras que não glorificavam a Deus, até o bem que nós fazíamos não glorificava a Deus, porque esse não era o nosso sentimento, essa não era a nossa ideia, não era isso que queríamos. Pelo contrário, a Bíblia diz que se buscou alguém que buscasse a Deus e não foi achado. Essa é a realidade do homem, que ele não conhece e que ele não aceita. Você chegar para alguém e dizer, rapaz, você é inimigo de Deus, é briga na certa. Então essa verdade que nem nós aceitávamos até hoje. Quando lemos a palavra ainda ficamos, eu era inimigo de Deus? Imagine.
Então essa é a realidade do homem. O homem, ele é inimigo de Deus, ele é alheio a Deus. E aí eu quero refletir sobre, abrir um parênteses aqui rapidinho e refletir sobre algo bem rápido. A gente precisa entender que quando nós estamos a pregar o Evangelho, quando nós estamos na nossa... fazemos parte do governo, ou de alguma forma influenciamos na vida de outras pessoas, a gente precisa entender que é muito complicado, é impossível de que as pessoas que não conhecem a Deus, que não aceitaram a Cristo Jesus, vivam a moral cristã do Evangelho. Por quê? Estamos querendo que as pessoas vivam a vontade de Deus, sendo que elas ainda estão como inimigas de Deus. Queremos que as pessoas vivam para a glória de Deus, façam coisas que agradam a Deus, com o sentimento de dar glória a Deus, sendo que, na verdade, tudo aquilo que o homem natural faz vai de encontro a Deus. É tudo para si, é tudo para o seu ego e nada para Deus. Então a gente precisa repensar as vezes que nós cobramos das pessoas para que elas vivam as coisas que as Sagradas Escrituras mandam. Sendo que, na verdade, elas não têm esse poder. Tudo que nós fazemos para a honra e glória de Deus é mediante o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E não porque queremos e não porque podemos. Pelo contrário, quando estávamos deixados à nossa própria vontade, a Bíblia diz que nós não queremos a Deus. Nós não estávamos nem aí para Deus. Então a gente não pode deixar de esquecer quem o homem natural é perante Deus, para que a partir daí a gente possa trabalhar, né, as demais coisas. A partir daí a gente trabalha a evangelização, a gente veja até que ponto a gente pode cobrar certas coisas e até que ponto a gente não deve cobrar. Certo? Versículo 22 diz assim: agora, porém, ou seja, agora que vocês conheceram a Cristo, agora, porém, vos reconciliou, ou seja, agora, porém, vocês estão reconciliados com Deus. Deus vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ouça bem isso. Agora, porém, vos reconciliou. Olha que mensagem maravilhosa. Falamos da última vez sobre a grande obra da reconciliação. E agora o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos colossenses, e podemos tomar isso para nós. Nós somos reconciliados. Éramos inimigos. Mas agora nós somos não só amigos, nós somos filhos de Deus. Aqueles que outrora eram inimigos, agora são filhos de Deus. Agora, porém, vos reconciliou. Agora refez a amizade. Agora nos trouxe de novo. Lembre do versículo 13 da última ministração. E ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, Deus em Cristo Jesus nos trouxe para perto dele. Como ele fez isso? No corpo da sua carne, mediante a sua morte. Mediante a sua morte. Minha pergunta é: você era inimigo de Deus? Eu fui inimigo de Deus? Ou você que está me ouvindo aí e é inimigo de Deus? Ou seja, não crer ainda em Cristo Jesus, não vive mediante a vontade de Deus. O que nós pagamos, ou o que você pode pagar a Deus para ser amigo dele? Para ser filho dele? A Bíblia diz que nós não tínhamos como pagar nada. Pelo contrário, ele mesmo pagou com o seu filho. Olha o que a Bíblia diz. Mediante a sua morte, Cristo pagou o preço na cruz quando morreu. Toda chicotada, toda cusparada, cada espinho,
cada prego nas mãos e nos pés foi para te reconciliar. Foi o preço pago para que você fosse filho de Deus. Para que o inimigo se tornasse filho. A minha pergunta é: o que você daria para que o seu inimigo fosse seu amigo? Você daria o seu próprio filho para que o seu inimigo fosse seu amigo? Você daria o seu próprio filho para que aquele que faz tudo o que te desagrada, aquele que não leva em conta nada do que você faz por ele, você daria o seu filho para que essa pessoa se tornasse o seu amigo? Você daria o seu filho para que essa pessoa fizesse parte da sua família? Foi isso que Cristo Jesus fez por nós. E aí eu quero convidar você a ler de novo Romanos, seu capítulo de número 5, a partir agora do seu versículo 6, que diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, quando Cristo Jesus morreu, ele não morreu por você como é hoje já cristão. Ele morreu por você pecador. Ninguém nasce já crente. Ou seja, você nasce já no pecado, você nasce já pecando. E você peca, e você peca, e você peca, e continua inimigo de Deus até quando seus olhos são abertos pelo Espírito Santo de Deus e você assim passa a crer em Cristo Jesus. O que a Bíblia está dizendo é que Cristo morreu ainda por você naquele antigo estado. Cristo já morreu por você nesse estado aí que você está, se você não é cristão. Essa é a obra grandiosa e obra de amor que Deus fez em Cristo Jesus. E aí eu quero ler mais um texto com você, um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras, que é Isaías 53, só para a gente entender melhor ainda aquilo que foi feito por nós. Isaías 53, a partir do seu versículo 13, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós, que o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, ou seja, nós que achávamos que Deus estava fazendo isso porque ele tinha feito alguma coisa, mas ele foi transpassado não pelas deles, mas pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, foi pelos nossos pecados. Veja que coisa, Deus deu o seu Filho para pagar os nossos pecados. Aquilo que nós fazemos que desagrada a Ele. E os homens ainda achavam que Jesus estava naquela cruz pelas coisas que Ele tinha feito. A Bíblia vai dizer que Jesus é santo, que na sua boca não se achou dolo. Nele não se achou erro, nele não se achou pecado. Versículo de número 6. Veja bem a nossa vida. Veja a vida do homem natural sem Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, cada um ia por onde bem entendia. Mas o Senhor fez cair sobre Cristo, sobre ele, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido, ou seja, ele foi morto por causa das transgressões do povo. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve a sua morte, posto que nunca fez injustiça. Ou seja, lembra do versículo 5, que todos estavam achando que era pelas iniquidades dele? Veja bem o que nós acabamos de ler. Pois nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, porque era a vontade de Deus que ele desse a sua vida por nós. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, ou seja, Jesus, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, foi contado como transgressores, com os transgressores. Última parte do versículo para lermos. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus deu a vida por mim e por você quando nós ainda éramos pecadores. Jesus deu a vida dele, pagou esse alto preço aqui que nós acabamos de ler, pela sua vida, meu amigo e minha amiga. E o apóstolo Paulo diz, mediante a sua morte, para quê? Para quê? Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, meus irmãos. Pegou os culpados e fez deles agora merecedores de uma herança eterna. Os pecadores fez santos, os injustos, justos. Olha que coisa. Perante eles santos, você será apresentado a Deus santo, inculpável e irrepreensível. Você tem uma ideia disso? Olhe para a sua vida. Olhe o que você... Olhe só o seu dia de hoje e aí eu te pergunto, pelas coisas que você faz, que a Bíblia diz que aquele que não peca, que não tem pecado, que diz que não tem pecado é mentiroso. Quem sabe hoje você fez algo de que você se entristece. Quem sabe hoje você cometeu um pecado. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Que a obra de Cristo, ela é tão eficaz que naquele grande dia você será apresentado a Deus santo, irrepreensível e inculpável. Não haverá culpa sobre você. Olha a grandiosa obra de Cristo Jesus. Quantos de nós hoje vivem uma vida depressiva, triste, angustiado, porque não conseguiu se perdoar, porque ainda tem a culpa em cima de si por pecados passados, por coisas até de antes de quando era cristão. Imagine, coisas de anos e anos e anos atrás, e a Bíblia está dizendo que você será apresentado perante a Deus, por conta do sacrifício de Cristo Jesus, por conta da morte dele, por conta do sangue derramado da cruz, você será apresentado santo. A culpa que você tem nos ombros, se eu fosse você, eu oraria, eu pediria a Deus, eu lutaria com todas as forças para não viver com essa culpa. Eu sei que não é fácil. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque você será apresentado a Deus inculpável. Não há mais culpa sobre você. O sangue de Cristo Jesus já te purificou de todo pecado, meu irmão e minha irmã.
Não há mais o porquê desse peso, porque Cristo Jesus já levou sobre si. Lembra, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Nós acabamos de ler Isaías 53. Essa é a grandiosa obra que foi feita na cruz por mim e por você. Agora o versículo 23 diz o seguinte: se é que permaneceis na fé. Agora é um autoexame. Lembra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11? Examine-se o homem a si mesmo. Agora é um autoexame. Se é que permaneceis firme na fé. A graça que nos foi concedida na cruz não é para todo mundo. Quando eu digo não é para todo mundo, a ideia é, não é todo mundo que tem essa graça. Essa graça, ela foi derramada para aqueles que sobre aqueles que permanecem firmes na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Toda a grande obra de Cristo Jesus é eficaz na sua vida e na minha vida. Mas como saber se eu realmente faço parte? Né? Aquela pergunta, você tem certeza da sua salvação? Você realmente é um reconciliado? Você realmente faz parte, está incluso nessa obra da reconciliação? O apóstolo Paulo diz, se é que se manteis firme na fé. Nós poderíamos traduzir por se é que você realmente crê nisso e vive por isso. Se é que realmente você anda alicerçado e firmado em Cristo Jesus. Não vos deixando afastar da esperança, se é que nós realmente cremos em todas as promessas dele. Uma pergunta para esses últimos dias, se é que nós ainda esperamos, temos esperança na sua volta. No grande dia em que Cristo Jesus aparecerá nos céus, levará consigo a sua igreja. Você ainda crê nisso? Você tem permanecido firme na fé? Você tem vivido por essas verdades? Por isso que o apóstolo Paulo diz, se é que vocês permanecem firmes na fé. Se é que realmente os seus olhos foram abertos. Se é que realmente você vive por essas verdades que ele acabou de expor. Então, veja bem, referente a essas verdades que nós falamos, como está a sua fé? Como está a sua vida a partir dessas verdades? Abrindo de novo um parênteses, é muito estranho quando acontecem coisas como essa pandemia, como aqueles apagões gerais, né? Ou qualquer outra coisa fora do comum, rumores de guerra e outras coisas mais, e o que a gente vê em alguns cristãos são medo. E você percebe que não é um medo pela coisa que está acontecendo, mas é medo da volta do próprio Cristo. É como se ainda devesse muita coisa. E que se Cristo voltar, nesse momento ele não sabe se vai ou se fica. Paulo não diz que é um medo, Paulo diz que é uma esperança. O que eu estou dizendo que é para você se alegrar e ficar feliz quando acontecer momentos como esse de pandemia? Não é isso que eu estou dizendo. Mas é sempre olhar para momentos difíceis como esse, para momentos que se encaixam em trechos das Sagradas Escrituras, como haverá guerras e rumores de guerra, né? Doenças, fome, essas coisas, mas quando essas coisas se chegarem a nós, como se chegou essa pandemia, nós olharmos para os textos bíblicos e não termos medo, mas olharmos com esperança. E por que isso? Porque nós temos a certeza que somos aqueles que foram reconciliados. Então, para mim é estranho quando o cristão ele sente medo da volta do próprio Cristo. Esse é um momento de esperança para nós.
Independente se você crê que a igreja vai passar pela tribulação, não vai passar pela tribulação, ou se vai passar só por uma parte da tribulação, ainda assim, o nosso olhar deve ser de esperança. Por quê? Porque essa é a promessa de Cristo Jesus, de que Ele vai voltar e que Ele restaurará todas as coisas, meus irmãos. E você faz parte disso. Você foi reconciliado. Você faz parte dessa grande obra da reconciliação. Deus reconciliou em Cristo consigo todas as coisas, e você também. Então, essa é qual resposta você tem dado à morte de Cristo, à obra de reconciliação de Deus? Você permanece firme e alicerçado na fé? Você não tem deixado de se afastar da esperança do evangelho que ouviste? E Paulo aqui é muito interessante porque ele diz assim, que ouviste que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Ele usa o hipérbole, o exagero intencional visando causar efeito. Paulo está tão certo que ele usa esse exagero. E aí a gente lembra de quando Jesus está no sermão escatológico de Jesus, lá em Mateus, quando Jesus disse que ele voltaria depois que o evangelho fosse pregado a todas as nações. E Paulo ele já usa aqui nesse sentido de que já aconteceu. É a certeza de Paulo de que o evangelho será pregado, como Cristo disse, e de que o rei voltará. Minha pergunta é, você está firme nessa verdade? É motivo de esperança para você? Você é daqueles que perseverarão até o final? Você é daqueles que o Espírito Santo habita em você e vai te levar até o final dessa caminhada e você verá o Senhor face a face? Qual resposta você tem dado a essas maravilhosas verdades do Evangelho? Então, fica essa reflexão para mim e para você. E para você, meu amigo, que ainda não teve os olhos abertos para essas verdades, mas que nesse momento sentiu a necessidade de ser reconciliado com Deus. Eu quero te dizer algo. Jesus fez isso por você. Só em você sentir essa vontade, essa já é uma ótima notícia. Isso quer dizer que o Senhor começou a boa obra em você e irá completá-la. Se achegue a Deus e Ele se achegará a você. Amém? Meus irmãos, eu quero terminar com uma oração. Quero orar com você. Quero te convidar a fechar os olhos. Eu quero te convidar a falar com Deus sobre a nossa resposta a tudo isso que Ele fez em Cristo Jesus por nós. Amém? Feche seus olhos aí e vamos orar. Santo Deus, excelentíssimo Pai que estás nos céus, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Sua palavra que é viva e eficaz, ó Deus. Pai, nós te pedimos, Senhor, que nos ajude a permanecermos firmes na fé e não nos afastar da esperança do Teu Filho amado Jesus, que é o Teu Filho amado Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos reconciliado, por fazermos parte dessa grande obra. Obrigado pela morte do Teu Filho naquela cruz em nosso favor. Obrigado por ter perdoado os nossos pecados, Senhor. Ainda que não tendo nenhum dever para conosco, o Senhor é bom, o Senhor é gracioso, maravilhoso, o Senhor nos ama, Senhor. Obrigado por ter dado o Seu único Filho por nós, Senhor. E que o Teu Santo Espírito nos ajude a perseverar nessa fé, a continuar crendo, a continuar firme, a não abandonar a fé, Senhor. Crendo de que
naquele grande dia estaremos contigo. Crendo, Senhor, em momentos difíceis como esse, Senhor, tendo esperança de que o teu Filho virá e fará novas todas as coisas. Que sim, Senhor, haverá um tempo e um tempo eterno, de que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque coisas como essa pandemia já serão passadas, Senhor. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Meu irmão, Deus os abençoe. Muito obrigado por se dispor esse tempo para ouvir mais da palavra do Senhor. Certo? Continuamos orando, continuamos pedindo a Deus que esse período passe logo para que possamos nos encontrar, nos abraçar e cultuar junto ao nosso Deus. Amém? Deus os abençoe. Deus te guarde. Deus guarde a sua família. Deus guarde o seu povo. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.